pode levar bilhões de anos ou um piscar de olhos. Pode acontecer do outro lado do mundo, ou aí, na esquina da sua casa. Pode ser uma reação química ou outro tipo de química. Tudo se transforma o tempo todo. Aliás, a transformação está justamente aí. No plural. Sem conexão não existe transformação. A gente também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos ainda mais humanos, acessíveis e coletivos. Um banco que promove a inclusão e a sustentabilidade para se conectar cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Banrisul, nossa conexão transforma. Parceiros da Neo Digital, e eles vão falar para nós uma palestra super bacana, que se chama dos Hackathons para a Comunicação Cross-Mídia. Então, chama aqui no palco o Donário Lopes de Almeida, que é idealizador do Hackatagro, o Alberto Meneghetti, que é CEO da Neo Digital, e o Calvin Valau, que é Head de Planejamento e Performance na Neo Digital. A palavra está com vocês, fiquem à vontade. Alberto Meneghetti, é com você. Acho que tem que rodar o primeiro slide, por favor. Bom, mas boa noite, né? Vamos falar enquanto não chega o primeiro slide. A gente vai falar aqui sobre Hackathon como ferramenta. Isso. Vamos fazer um jogral. Isso aí. Vou começar falando do Hackatagro, que eu acho que é legal, como case, né? Então, não sei se é essa a dinâmica, mas a ideia aqui é falar sobre essa ferramenta. A gente até falou hoje de manhã lá na RBS, na sessão de inovação e tecnologia, né? Do desafio que é acelerar o processo de digitalização do agro gaúcho. Esse foi o desafio que a gente teve lá atrás, há uns anos atrás, e aí a gente resolveu tentar formas de se conectar com o ambiente de inovação no Rio Grande do Sul. E aí testamos fazer uma competição, um hackathon, e deu certo. Aliás, aqui atrás ali tem dois figuras, o Guilherme ali, mais a central do Boi ali, que participaram aqui de Hackatagros, né? Então, assim, de juntar essas pessoas, o investidor, o startupeiro, né, para competir e participar, foi muito legal. A gente já está na 7ª edição. Esse final de semana a gente fez o 7º Hackathon do Hackatagro, focado, é um pocket lá em São Paulo, no Senac, mas já tivemos 6 anteriores, então tem uma certa experiência aqui, né, Alberto? E eu acho que o grande desafio aqui que eu trouxe à época para o Alberto publicitário era de como é que a gente acelera o processo de digitalização do agro, e não apenas com uma competição, mas, de repente, uma competição com mais coisas. E aí se criou toda uma plataforma. Eu acho que essa é a lógica, né? E também porque é um pouco inusitado, né, para uma agência de comunicação se envolver no ambiente, universo dos hackathons, das startups. E foi em 2019, nós tivemos, então, um convite da Comissão de Inovação da Farsul, presidida pelo Donário, para criar esse ambiente de inovação e mostrar, então, para as startups da época, né, uma competição lançando um desafio. E foi muito bacana, né, Donário, porque foi talvez o último grande evento antes da pandemia, antes de entrar a pandemia. Então foi, né, Calvin, um evento presencial lá na PUC e participaram dezenas de startups, foi uma super competição e aí começou todo o projeto, né, do Hackatagro. Talvez... Pode passar o outro slide? Vamos lá. Nós temos que fazer a formalização do Hackatagro aqui, né, dos vencedores. Sim. Sim. Então, né, Donário, Hackatagro é mais que um projeto, é uma causa. E essa causa, como o Donário falou, é um movimento em prol da digitalização do agro brasileiro. Nossos parceiros... Aqui tem vários parceiros, eu estava vendo o Guilherme da Venture. Sebrae, Venture, o Zap está ali. AgriHub, a Grow, Paulo, enfim. Cada ano cresce, né, essa aderência dos parceiros nossos. E o Banrisul. E Banrisul, que está desde
2019. Desde o primeiro hackathon, o Banrisul está presente conosco. E agora tem esse desafio, Expo Inter Banrisul, que nós estamos com o nosso parceiro em São Paulo, e hoje vai ser o anúncio dos vencedores desse hackathon, que a gente está chamando de Desafio Expo Inter. Então, que aconteceu no último final de semana, aí a gente teve a banca, acabou hoje, e aqui vai ser anunciado agora. Nós temos que tirar foto e mandar para eles. Sim. Aqui falando um pouco do hackathon, ou seja, um tremendo impacto, né? Fala um pouco mais, eu acho que tu tem essa visão de marketing aí. Isso. E outra coisa, pessoal, tem pipoca aí para quem quiser. Olha a pipoca aí no stand. Uma lógica aqui. É a hora da nossa pipoca. Palestra. E nós tivemos todo esse sucesso, né, Donário? Impactos atingidos nesses 3 anos. Como nós falamos, é o 7º hackathon. Já teve mais de 1.000 empreendedores envolvidos nesse processo, 300 horas de maratona, lives, webinars, uma série de coisas, mais de 60 startups que se envolveram nesse nosso processo. E uma ponta importante que são os mentores, né, Donário? Os mentores ajudam muito esse processo todo de entendimento. Eu acho que o mentor é legal falar para as marcas também, né? Das marcas se envolver no evento através dos seus funcionários, colaboradores como mentores. Sim. Traz a inovação para dentro, é um pouco da conexão aí da inovação aberta. Eu acho que isso é legal também de mencionar, né? Que o projeto traz essa visão aí. Exatamente. Teve uma das maratonas foi com o parceiro Iara e envolveram mais de 100 colaboradores. Foi incrível para trazer esse processo de inovação para dentro da empresa. E essa é grande impacto. Uma lógica bem interessante. Então, a gente fez um hackathon no último final de semana e a lógica aqui era de trabalhar na capacitação, ou seja, transferir tecnologia para os produtores. Foi esse o desafio, aumentar a eficiência do agro pela capacitação digital. E a gente foram 250 inscritos, quase que 100 trabalhos apresentados, pré-selecionados 30, exato. E aí chegou nos vencedores, que a gente vai saber agora, tem que tirar foto aí, vai vir para nós mandar lá para o... Porque eles estão esperando lá, pessoal, eles estão esperando, estão aguardando. Essa maratona aconteceu sexta, sábado, domingo passado, e a galera lá do Senac Tito, que lá foi o epicentro da nossa maratona, eles estão super mobilizados, aguardando o anúncio, que ninguém sabe, dos 3 vencedores. Então, primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Então, vão ser anunciados agora, e eu acho que eles estão conectados também conosco aqui. E vamos aos vencedores, né, Donário? Vamos ver quem é que fez os melhores trabalhos e apresentaram isso entre os quase 200 empreendedores. A galera está vendo lá? Está vendo, nós não vemos eles. Nós estamos gravando para mandar para eles imediatamente, né? Então, vamos começar com o terceiro lugar da nossa maratona Desafio Expo Inter. A Roberta, o Thiago e o Aparecido. Estamos gravando aqui, mandando para a galera, parabéns à startup Agrotech, tirou 3º lugar nessa grande maratona, com uma turma formada pela Roberta Cailani, Tiago Silveira e Aparecido Nicolini. Precisa de um trabalho de marketing aqui, Roberto. Sim. Então, depois tu faz uma consultoria para os caras, que a Agrotech está muito generalista. Exatamente. Eu estava brincando nisso. Assim, isso aí era o nome ou era a categoria? Não, normalmente não. Tu coloca, tu coloca ali. O teu nome, né, da tua equipe, do teu time. Essa é a lógica. Tem as startups formadas já, que já têm o nome, já trazem o nome, e tem equipes que são formadas na hora. Então, em outras maratonas haviam nomes bem inusitados. Então, o Agrotech, mas aqui precisa de um trabalho de marca. Parabéns, pessoal, quem está gravando lá. Diz Paulo, do Senac Tito, parabeniza essa equipe aqui, brilhante equipe, que tirou 3º lugar, super mérito, muito bacana. Vamos, então, para o segundo lugar? Vamos ver o segundo lugar. Equipe 404, formado o erro 404 aquele? Alana Cristina, Jean Vitor, Igor Vieira, Jonas Ribeiro e a Brenda Martins. Olha aí. É uma galera que trabalhou todo fim de semana, viraram noite para atender o nosso desafio. Foi muito bacana.
E depois a gente vai estar tendo um webinar para falar né, de que a Alana, o Jean, o Igor, o Jonas e a Brenda fizeram. Né? Cada um deles a gente depois conta mais a história. Sim. E como nós somos uma agência de comunicação e branding, não é só o hackathon, o final do processo. Tem todo um trabalho de comunicação, né, Calvin? Webinars, tem podcasts, tem todo um conteúdo que é transmitido durante a competição. Então, parabéns aqui nessa câmera, né, Babi? Parabéns para a equipe 404, super mérito, segundo lugar. Nossos parabéns aqui para a equipe. Vamos para o primeiro, então. Vamos lá. Primeiro lugar do grande desafio Expo Inter, equipe Binding. Eu acho que é chinesa. Binding. Eu acho que é Binding, né, Calvin? Eu imagino que sim. Eu acho que sim, né? Então, os participantes, Gleison Almeida, Henrique Serikov, Bruno Santos, Vitor Samuel e Guilherme Gavassa. Olha só, galera se puxou, então... Vamos aproveitar e mandar um abraço para eles e mandar um abraço para o Paulo, né? Que está lá, é o cara que está sempre junto com essa turma aí. Exato. Paulo, tu tem super mérito, reuniu essa galera, vararam noites para fazer esse trabalho, agora estão sabendo, através desse papo aqui, quem são os vencedores e, olha, meus parabéns. E vamos para as próximas, né, Donário? Sucesso, vamos fazer mais 2 lá com o Senac São Paulo. Isso, vamos fazer com o Senac. Maravilha. E sempre são maravilha. Bom, então, está encerrada essa fase aí, encerrada essa parte. Agora parabéns. Nós vamos começar com outra parte do nosso papo aqui para vocês, né, para contar um pouco quais são os grandes desafios da comunicação no agro. E me falaram agora, um pouco antes da gente entrar, que o problema principal das startups é o marketing. É como se comunicar. É depois do produto feito, depois do produto pensado. Ok, agora tem go-to-market. Como fazer isso acontecer, né, Donário? É isso aí. Essa parte é super... Tem uma jornada super importante. Super importante. E como agência de comunicação, nós estamos trazendo aqui para vocês 6 desafios. 6 desafios e para cada um deles tem toda uma lógica. Primeiro desafio. Vou buscar uma pipoca. Pipoca, vai lá pegar a pipoca. O primeiro grande desafio, pessoal, é compreender a diversidade dos produtores rurais do Brasil. Por exemplo, nós estamos aqui na Expo Inter, a gente está circulando, enquanto nós estamos aqui desde sábado, e vendo diferentes perfis de produtores. Aí tem o pecuarista, tem o produtor de gado de corte, tem produtor de gado de leite, que são completamente diferentes. Tem o cara que cria coelho, tem o criadores de cavalo, tem o criador de mini cavalo, que são os pôneis. Todos eles têm perfis completamente diferentes. Tem o que plantam hortifruti e centenas de outros. Então, como é que a comunicação pode ajudar, identificando esses caras, identificando qual é o nosso público e saber como é que nós vamos conversar com eles? Cada um tem um perfil diferente. O produtor de soja daqui de Passo Fundo é completamente diferente do produtor de soja de Mato Grosso, que é mais tecnológico. Então, uma agência de branding focada em comunicação do agronegócio, ele tem que entender essas diferenças, tem que buscar informação. E nós temos que ir atrás de pesquisas. O Calvin vai falar daqui a pouco, ele é nosso head de planejamento e performance, e ele tem a missão de identificar os diferentes perfis desses produtores e buscando pesquisas. E essas pesquisas que vão dar subsídios para criar, então, o planejamento de comunicação que nós vamos pensar, nós vamos criar e tocar. Uma das pesquisas que nós usamos, e eu posso falar com propriedade disso, porque em São Paulo eu sou diretor da ABMRA, que é a maior associação de marketing do agronegócio, e que faz há muitos anos
uma pesquisa a cada 2 anos para identificar os hábitos de consumo e os hábitos de mídia dos produtores rurais. Isso são mais de 3.000 entrevistas em 14 estados, em várias culturas, tanto pecuária como agricultura, e a partir dessa pesquisa, que é uma referência do mercado, eu acho que não tem grande big players do Brasil que não compram pesquisa e não usam no seu dia a dia. Tem um super valor para identificar, então, quais são as personas que nós vamos atingir e também que hábitos de consumo de mídia eles praticam. E essa pesquisa, então, ela traz hábitos de mídia e é um software de mineração de dados e cruzamento de dados. Então, se compra a pesquisa e ela está à venda, eu não posso, por compliance, apresentar os dados finais da pesquisa, mas dá para vocês alguns insights do que ela vai trazer, do que ela trouxe, na verdade, né? Porque a diversidade, como eu falei, é tão grande que tem que entender os perfis de cada um. E pensando nessa galera nova que está entrando, a nova geração dos produtores, a idade média baixou de 48 para 46,4 anos. A digitalização entrou rachando, a internet está presente em tudo que é lugar do Brasil. E como nós vamos entender as diferenças dos perfis deles e os hábitos de cada um. E aí nós temos, então, essa fonte de consulta que faz com que a gente constate que 25% dos consumidores são mais propensos a comprar marcas depois de assistir a comerciais de TV, enquanto que 9% estão mais propensos depois de ver a mídia nas mídias sociais, nas redes sociais. 65% confiam em revistas. A gente tem a ilusão e está sacramentado que os veículos estão perdendo relevância em detrimento do digital, mas olhar um por um e olhar de que maneira os produtores das diferentes regiões agem e consomem mídias que podem parecer ultrapassadas, mas não, têm uma super aderência para determinados públicos e regiões, vocês podem ver aqui nesse trabalho que foi feito. Então, analisando as últimas 3 pesquisas e essa aqui atual, a TV aberta, ela vem perdendo espaço. Não tem dúvida que vem perdendo espaço, mas ainda tem 76% de penetração nos produtores média nacional do Brasil. A internet não podia ser de outra maneira, ela está crescendo, de 39% chegou a 74%, e esses dados aqui são do ano passado, quando a pesquisa terminou. Foi feita em plena pandemia. Então, a dificuldade, Donário, foi entrar nas fazendas para fazer perguntas, porque é um questionário que leva 3 horas e passa por todos os estados, todas as porteiras abertas, né? E são mais de 3.000 pesquisas, entrevistas. Rádio, por outro lado, é uma mídia resiliente e tem uma penetração fantástica junto ao público do agro. Ela migrou um pouquinho, 70, aumentou para 75, baixou para 71, mas fica mais ou menos nessa média, considerando a margem de erro. Então, o rádio ainda é um meio extremamente importante quando se pensa no mix de comunicação do agro. Jornal está reduzindo, claro. A gente pode até dividir jornais gerais, genéricos, e de temas gerais, e tem jornais de cooperativas, que pouca gente se presta atenção, que tem uma potência fantástica, né? Uma performance fantástica, os jornais de cooperativa. Se a gente fizer uma campanha para o pessoal de cana, usineiros, aí nós vamos pegar as cooperativas de cana, que têm uma tiragem fantástica e uma aceitação muito grande junto a esse público. Então, as coisas estão aqui estabelecidas, mas, se olharmos, né, praça por praça
e vê assim, o TV aberta, por exemplo, os produtores de uva, isso aqui é um extrato, tá, pessoal? Em Pernambuco, 100% assistem a TV aberta, beleza. Mas se nós formos para nacional, olhar a agricultura mais pecuária, o pecuarista, o agricultor, o produtor, pequeno, médio e grande, 76% costumam assistir a TV aberta. Enquanto que o produtor de algodão, que tem outro perfil, né, Donário? O produtor de algodão é mais qualificado, ele tem uma renda maior, só 27% assiste. Então, mas como assim, né? A média é 70%, mas se olhar particularidades, se comprar a pesquisa, vai ver que cada um é diferente da outra. A mesma coisa aqui quando se fala em rádio. O produtor de milho tem uma aderência de 87%, enquanto que a agricultura mais pecuária, 71%. Aí vai para o gado de corte, já baixa para 33%. E aí, se a gente fala em acesso à internet, não é todo mundo, 74% produtores, depois baixa e baixa um pouco mais. Então, tem que atentar, e essa tela, eu acho que esse slide, ele mostra bem como a gente tem que fazer esses cruzamentos nessa pesquisa, para entender um pouco mais, né? Então, essa ideia... Eu sou um defensor da comunicação cross-mídia, por isso tem esse até o título da palestra, porque pegar um só veículo e apostar todas as fichas nele, para atingir um determinado nicho de mercado. E o agro tem segmentos e tem subsegmentos. Nós entendemos que uma ação, uma ativação cross-mídia, que passa por tudo, passa até por promoção, passa até por incentivo em vendas, passa até por rádio, podcast, né? Karina daqui conosco, nossa parceira de podcast e tudo que se refere a áudio. Eu vou pedir para a técnica rodar um case super premiado, ganhou vários prêmios na Mostra de Comunicação Agro, que é a maior mostra, maior festival de criatividade do nosso meio, que inclusive tem inscrições abertas desde semana passada, fazendo merchan aqui. E esse case aí, ele é importante porque é o nosso cliente UPL, que é uma multinacional, agroquímicos da Índia, mas no Brasil está fazendo um trabalho excepcional, e nós fizemos para eles uma campanha chamada Guardiões da Produtividade, para ilustrar e vender 2 produtos, né? Inseticidas, que é o Esperto e Perito, mas usando todos os meios de comunicação ao nosso dispor. E essa ativação cross-mídia total, multiplataforma, ela foi eleita pelos jurados uma das melhores campanhas do ano passado. Então, técnica, por favor, rode o vídeo 1. Vamos, 2 minutos, ver como é que nós resolvemos esse desafio de comunicação. Por favor. Gabriel. A campanha integrada de marketing Guardiões da Produtividade é uma campanha 360 graus, veiculada em diversas mídias e canais, comunicando nosso programa de manejo de pragas da UPL em lavouras das principais culturas do país. A campanha foi ousada em não centralizar no produto como é tradicional, e sim nas pessoas da cadeia produtiva, e transcender no ideal de melhorar a produtividade no campo, valorizando a imagem do produtor rural, dos consultores, distribuidores e funcionários da UPL, e desta forma passar ao produtor a segurança de contar com o apoio de especialistas na proteção de suas lavouras e, ao mesmo tempo, empoderar a equipe de vendas da UPL. A campanha contou com peças publicitárias, eletrônicas e impressas, materiais promocionais e múltiplas ativações. Convidamos os produtores a se engajar na campanha com uma ação promocional inédita, com uso de influenciadores. Bom, talvez tenha parado aí por algum problema técnico, mas importante ressaltar
que esse case ele foi premiado não só pela criatividade, mas pelo uso de todos os meios à nossa disposição. Usamos influenciadores, usamos canal de Spotify, de podcasts. É um trabalho a longo prazo. E, com isso, no final, não vai aparecer aqui, mas nós conseguimos a liderança do mercado de sugadores de milho e soja, que era o objetivo. E tem mais um detalhe que eu queria contar para vocês, porque, às vezes, uma campanha, quando solicitam para a agência, não é simplesmente vender um produto, mas talvez, em algumas vezes, tem um outro objetivo por trás. Nesse caso, eles tinham uma necessidade de empoderar a equipe de campo, empoderar a equipe, a força de vendas da própria PL. Então, nós fizemos uma campanha que tinha esse diferencial e largamos dezenas de outdoors por uma análise de geolocalização no Brasil, usando a cara, que vocês viram a cara das pessoas, né? Então, teve dezenas das equipes de vendas que atuam em diversos lugares do Brasil e a carinha deles aparecendo. E os outdoor apareciam na região para fazer com que, quando eles chegassem na fazenda, a pessoa já reconhecia, né, os caras. Então, teve um outro objetivo, teve quase um endomarketing associado à venda de produto. E deu muito certo. E deu muito certo. Mas, continuando aqui o nosso papo, nós temos a segunda parte do nosso chamado, né, desafio de comunicação, dos 6 desafios, é a cultura de dados e como isso se conecta. Pode levar bilhões de anos ou um piscar de olhos. Pode acontecer do outro lado do mundo. Ou aí, na esquina da sua casa. Pode ser uma reação química ou outro tipo de química. Tudo se transforma o tempo todo. Aliás, a transformação está justamente aí. No plural. Sem conexão, não existe transformação. A gente também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos ainda mais humanos, acessíveis e coletivos. Um banco que promove a inclusão e a sustentabilidade. Para se conectar cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Banrisul, nossa conexão transforma. Com tecnologia, como isso conecta até com a turma aqui que está aqui, né? Antes de entrar nisso especificamente, só queria fazer um último gancho nesse papo todo sobre compreensão de público que a gente vinha falando até então, tá? Eu gosto da campanha Guardiões da Produtividade por uma questão bem específica, que ela ilustra muito bem essa necessidade de saber segmentar muito especificamente com quem tu está querendo falar. Eu me lembro de uma reunião que a gente teve algumas semanas atrás com o PL, que foi o cliente dessa campanha, né? Que essa campanha ela foi desdobrada para diversas culturas. É a Guardiões da Produtividade para o milho, Guardiões da Produtividade para a soja, Guardiões da Produtividade para a cana. E, conversando com o cliente, ele falava de desempenho para a gente de cultura por cultura. E a gente ficou meia hora falando do porquê que a campanha estava desempenhando um pouco menos entre os produtores de cana por X, Y e Z motivos, porque a campanha tinha menos apelo visual nesse sentido, porque aquele argumento não funcionava tão bem com o produtor de cana quanto com o produtor de soja. E tudo isso vinha de pesquisa, de muita pesquisa por parte do cliente, né? Eu estou falando isso porque a moral da história do que tudo que a gente debateu até agora, que o Meneghetti estava ilustrando aqui, é que é um dever de casa muito grande por parte do comunicador, né? Eu estou falando aqui comunicador, eu sou publicitário, mas isso vale para qualquer tipo de comunicador e também para as startups, né? O dever de casa de compreender um público que não está próximo a ti. Aí é que tá. Eu sou publicitário, eu trabalho com marketing para o agronegócio, o Meneghetti também, mas a gente não está no dia a dia do campo. A gente não vive aquele dia a dia. A gente está em Porto Alegre, a gente está nos nossos escritórios, a gente está nas nossas casas, e é muito difícil tu conhecer o dia a dia, conhecer as peculiaridades de cada um desses consumidores, quando tu não vive o dia a dia deles, quando tu não está ao lado deles, né? É diferente de vender um produto para um consumidor final, se tu vende carros, se tu vende Gillette, se tu vende desodorante, etc.,
que é um produto que está próximo a ti, está próximo às pessoas que consomem aquele produto. Tu pode fazer aquela pesquisa informal para saber hábitos de consumo, para ter insights para venda, para ter insights para argumentos, né? Para o agronegócio não é assim. Para o agronegócio tem que ter um dever de casa muito mais aprofundado para conseguir, de fato, ter assertividade. Aí é que entra o fato de uma agência ter mais sensibilidade para trabalhar o agronegócio do que outras agências. Justamente porque faz esse dever de casa, porque pesquisa, porque conversa com o agricultor, porque usa os dados da BMRA é um exemplo. Hoje é a BMRA, pode usar outros dados de outras pesquisas, pode fazer social listening, pode trabalhar com Big Data, enfim. Todo esse dever de casa é o primeiro desafio. O segundo desafio, e que diz muito respeito principalmente ao que eu trabalho com dados, né, e com performance, e com gestão de mídia, e com, enfim, mensuração de dados de modo geral, é o que diz respeito a implementar a cultura de dados frente aos clientes. Quando eu digo implementar a cultura de dados, eu não estou falando de saber construir relatórios ou saber apresentar um relatório. Isso é uma coisa que toda empresa de praxe deve fazer, né? Mas, se um dia você já apresentou um relatório na sua vida, você sabe muito bem o que é a cultura do relatório engavetado, né? Aquela coisa que a pessoa vai enviar por e-mail para ti depois de uma reunião, ou acaba desmarcando a reunião de última hora, e aquele e-mail com aquele relatório do mês de setembro nunca mais vai ser visto, nunca mais vai ser apresentado, e aquela informação simplesmente se perde. Aquela informação que a pessoa poderia ter utilizado para gerar insights para uma nova campanha, para gerar insights para uma nova ação, né? Na Neodigital, no dia a dia, a gente visa, e a gente está buscando trabalhar isso com nossos clientes, essa questão de aculturamento, não só na parte de leitura e storytelling de dados, mas também a parte de automação de dados. Eu odeio PDFs, eu odeio PowerPoints, eu odeio qualquer coisa que não seja automaticamente atualizada, né? E assim, eu podia falar bastante sobre tipos de plataforma, vamos usar o Google Data Studio, vamos usar o Power BI, mas a questão é, poder trabalhar com os teus clientes no dia a dia, uma forma de conseguir fazer com que os dados sejam atualizados de forma dinâmica, que eles consigam acompanhar naturalmente aquela evolução de raciocínio contigo, né, e que tu consiga ensinar eles aos poucos o que aquela evolução de dados significa e o que aqueles números do dia a dia de fato vão agregar para o dia a dia dele. O que nos leva para o próximo ponto, que é identificar e aprender a acompanhar o nível de maturidade dos teus clientes, ajudando eles a evoluir no ritmo correto. Tá? Isso é um desafio que se vive no agronegócio, eu diria que se vive em qualquer segmento hoje em dia. Eu, como profissional de dados, eu, como profissional de performance, acredito que o Brasil ainda está muito incipiente no que se diz respeito à leitura de dados, né? A gente vive um mercado onde a gente fala muito em performance, fala muito de dados, mas a gente ainda vive muito fortemente a cultura do relatório engavetado, né? E no agronegócio isso é ainda mais forte, porque muitas vezes tu se depara com empresas que elas não vão ter aquele setor de marketing estruturado, tu vai conversar direto com o agrônomo, tu não vai conversar direto com um profissional de dados, com um profissional que lida gerenciando mídia, um profissional que tem formação na área de comunicação, né? E aí se torna muito mais difícil tu conseguir evoluir no ritmo que na tua cabeça, só na tua cabeça, é o ideal para se trabalhar a comunicação, né? Então, a gente tem o desafio aqui de fazer com que as pessoas, os profissionais que a gente trabalha no dia a dia, seja da área de marketing de uma empresa, seja assessoria de imprensa de um cliente nosso, consigam acompanhar as inovações e consigam entender o que a gente tem a propor de um jeito objetivo. Uma frase que eu falo muito em reunião, inclusive, é: eu prefiro falar 5% do que a gente sabe e as pessoas entenderem 100% do que eu tentar enfiar na cabeça deles 100% e eles não entenderem nada, né? Então, saber diagnosticar, precisa de uma reunião para saber, sentar com o cliente e ver em que nível de maturidade ele está, para conseguir trabalhar isso e trabalhar um fio da meada em que ele vai conseguir acompanhar cada passo a passo e crescer contigo. E dando em cima desse tema aí, nós lidamos com o pessoal de marketing das empresas do agro. Geralmente esse pessoal vem do campo, eles são engenheiro agrônomos. Nós dois não somos, o Donário é um engenheiro agrônomo que entende a linguagem deles. E esses caras, eles são maravilhosos, que eles são apaixonados por aquilo, apaixonados pelos produtos. Então, falam horas e horas sobre os ingredientes ativos dos inseticidas, dos fungicidas ou de outra coisa. Na pecuária, falam sobre as diferentes raças que existem e saber que não se pode botar
um anúncio aqui no sul colocando a raça zebuína e colocar lá em cima a raça britânica, botar um Angus, o Hereford, o Brangus. Então, a gente está aprendendo com isso, né? Então, é tão bacana dividir isso com os clientes. E quando nós aqui, a Bárbara, a Babi, o Sérgio, o Calvin, Donário e eu, nós recebemos a informação, tem que haver um processo de depuração. Tem que tirar o sumo daquilo para passar, então, para o segundo estágio, que é o estágio criativo, onde vai acontecer o brilho criativo. Aí tem que ter uma informação mais resumida. E esse é um talento de uma agência, entendendo isso, porque, como nós falamos há um tempo, entender de carro é uma coisa, entender de um bem de consumo, tranquilo. Vender um refrigerador, vender um serviço bancário, tudo bem. Agora, vender um produto biológico que vai atuar na cana-de-açúcar, que tem que passar pelo gerente agrícola, pelo usineiro, né, Donário? É complicado isso. Então, nós valorizamos muito essa troca, essa conversação, essa análise do que vem. Mas continua, Calvin, só quis fazer essa parte. Uma pessoa que vai decidir pela compra de um herbicida vai notar muito facilmente se tu sabe do que tu está falando quando tu anuncia ou se tu não sabe do que tu está falando quando anuncia, né? Então, aí é que está a sensibilidade de quem trabalha comunicação nessa área. Mas, para isso, o que nós fazemos? Toda semana, cada 20 dias, nós temos consultoria com esse pessoal, professores de academia, consultores, para a gente entender, até assim, no nível mais didático, do que nós estamos falando. Qual é a diferença de uma lavoura de soja para uma de feijão, as dificuldades que existem, né, as coisas que acontecem nesse universo, que para nós é novo, há 10 anos, 12 anos que é novo. Donário já é mais, né, já é mais novo, mas tem mais essa prática, essa labuta no campo, né, Donário? Mas continua, Calvin. A gente não é engenheiro agrônomo, mas a gente não passa vergonha, né? Essa é o moral da história. Sim. Essa é uma questão, fugindo um pouco aqui da questão de dados, né? Mas bem importante a gente falar sobre isso, né? Saber mapear a necessidade da presença física dos teus clientes. A gente estava falando, no caminho para cá, inclusive de manhã a gente estava comentando sobre isso, né? A gente tem um cliente que ele tem verbo suficiente que, se ele quisesse investir para estar no horário nobre da Globo, ele poderia, mas ele não está. Ele está investindo o dinheiro dele em estar em mais de 100 feiras em todo o Brasil ao longo do ano, né? A gente está falando aqui de um mercado que ele ainda é muito tete-a-tete. Ele é um mercado que envolve a presença física. E que, por mais que a gente fale hoje em dia de avanços digitais e novas formas de interpretar os dados, etc., a gente sabe que é um mercado muito B2B e que as pessoas vão ganhar confiança para gerar negociações presencialmente. O exemplo aqui é o próprio Expo Inter, né? Quantas pessoas hoje não trocaram cartões, quantas pessoas não vão fazer negócio aqui. E o esforço que as marcas fazem o ano inteiro para fazer um stand legal, para chamar a atenção aqui, às vezes é muito mais tempo dedicado a isso do que para fazer um key visual de uma campanha. Ou uma nova campanha publicitária, ou etc. Aquela coisa que a gente, como publicitário mais tradicional, de escola tradicional, pensa assim como campanha de publicidade clássica, né? A gente está falando aqui de brainstorms, momentos e mapeamentos de eventos, né? A necessidade de estar presencialmente e ser inteligente quando você estiver frente a frente com o seu potencial consumidor, né? Porque uma feira nada mais é do que uma oportunidade de conversar, né? Fazer uma narrativa durante a feira com os seus clientes. E saber tirar de uma feira todo esse conteúdo que é gerado nesses 9 dias, pegando aqui o exemplo da Expo Inter, talvez a feira mais longa que tem, né? Tem a Expo Direto, tem tal. Não, na Bahia tem umas mais longas. Exato. Mês passado, né, Bárbara, nós estávamos falando com um cliente que estava, naquele momento, lidando com 100 eventos simultâneos. 100 eventos simultâneos, no Brasil inteiro. Então, imagina como lidar com isso de uma maneira, né, que a comunicação chegue em quem tem que chegar. E ficar ligado no que está acontecendo de novo.
Às vezes nós somos provocados pelos clientes sobre, ok, nós não estamos no TikTok. Puxa, TikTok é a terceira rede mais acessada do mundo hoje. Como é que nós não estamos no TikTok? Deveríamos estar, mas de que forma? Então, nós estamos dando spoiler aqui, né, Calvin? Estamos fazendo um trabalho com um TikToker, né, que tem milhões de views, para um cliente nosso, para começar a experiência. A rede social, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, não cria marca. Eles prometem o alcance, né, de uma marca que já está estabelecida. Eu acho que a mídia tradicional, ela tem esse poder de construir marca. E nós não podemos abrir mão desse, voltando àquela palavra cross-mídia, e entendendo que tudo faz a sua parte. Uma coisa complementa a outra. E tem que estar ligado nas coisas novas, né? Cara, tá muito bom o papo aqui, estou aprendendo como sempre, mas eu tenho que sair, que eu falei que eu tinha 10 minutos aqui, que eu tenho que fazer uma live ali. Nesse mundo TikToker, Sempre lives, um homem Instagram, Exato. eu vou ter que ali falar com os caras de máquina vai lá. ali. Então, Tranquilo. muito nós legal vamos aí, obrigado. Continuar aqui a falar. Obrigado, Segue nessa... Nath. Obrigado pelo Obrigado, pipoca. Nath. Obrigado. Tava ótimo pipoca. Pipoca. Calvin, vamos avançar um pouco. Perfeito. Não, só para finalizar o papo aqui, talvez esse seja o desafio menos tecnológico de tudo que a gente veio para falar aqui hoje, né? Mas, usando de exemplo a própria Expo Inter aqui, né? Não só obrigatoriedade para qualquer marca aqui da região estar na Expo Inter e saber fazer negócio e saber chamar a atenção na Expo Inter, mas isso serve como próprio benchmarking para nós, comunicadores, de como a gente vai estar aqui ano que vem com as nossas marcas. Eu quero chegar para o meu cliente que trabalha com pets e dizer assim, olha só, o teu concorrente está ali na esquina com um cachorro inflável, sabe? Eu quero dizer assim, como tu vai chamar mais atenção do que o cachorro robô, sabe? Coisas assim, sabe? No final das contas, assim, eu prefiro gastar o meu tempo sabendo que isso aqui é vital para os meus clientes do que muitas vezes perder, e isso aí daí eu canso de falar de TikTok, ficou falando de TikTok, mas eu canso de falar de TikTok. Do que ficar falando muitas vezes de uma tendência que as pessoas vão na onda, mas que não acaba sendo o habitat natural daquela marca, né? Então, TikTok é massa, TikTok é muito legal, queremos fazer projetos de TikTok, show de bola. Mas e esse dever de casa aqui? Está sendo feito? As marcas têm que refletir sobre isso, quem atende elas também, né? Exatamente. Vamos no quinto. Isso aqui a gente tem um projeto legal para mostrar, né? Saber emergir em segmentos de nicho, distantes da nossa realidade. A gente já falou aqui que o agronegócio por si só já é distante da nossa realidade. Se você tem um escritório em Porto Alegre, se você é um publicitário urbano, se você é um comunicador urbano, o agronegócio já está distante da sua realidade. Mas quando a gente entra em nichos ainda mais específicos, né? Coisas que a gente, por experiência própria, a gente sabe que são assuntos que, se tu não é um especialista, vão soar muito chatos para ti. Muito chatos. A gente botou sementes aqui, não é por acaso, tá? Recentemente, 4, 5 meses para cá, a gente botou um projeto de um cliente nosso para rodar, que é o Solo Seedcast, que é um projeto de conteúdo voltado só a falar sobre sementes e solo. Se você não é agricultor, se você não trabalha com tratamento de sementes, se você não trabalha e se você não é dessa área, muito provavelmente você vai entrar no blog do Solo Seedcast e achar uma coisa que não é para ti, uma coisa que é monótona para ti, né? Mas a gente sabe que é de suma importância para muita gente desse setor, tanto que foi o que motivou a existência desse projeto, saber se mostrar como uma autoridade naquele assunto para agregar valor à marca, né? E para produzir esse tipo de conteúdo, não basta só contratar um jornalista, não basta só tu contratar um conteudista. Tu precisa ter um trabalho de estudo interno muito grande. O Meneghetti comentou antes sobre nós estarmos munidos com professores, com especialistas, né? Só para vocês terem noção, o Solo Seedcast, vou até passar aqui para a próxima lâmina, né? O Solo Seedcast especificamente são reuniões semanais que a gente faz com um professor especializado, com um professor, né, aliás, um abraço, professor Rogério, né, um expert no assunto, né, onde a gente tem um jornalista contratado para produzir conteúdo para blog, para podcast, em diversos formatos, mas a questão não é o formato em si, é a qualidade de um conteúdo que tu sabe que tem que ser muito bem mapeado, muito bem estudado para ter valor para alguém. Porque eu não estou falando com um consumidor final que eu vou ter entendimento sobre aquele conteúdo. É um conteúdo extremamente técnico e que é muito fácil de errar. E é difícil fazer isso, porque assim, ó, qualquer
qualquer tema que nós estamos vendo aqui na Expo Inter, pega assim, universo de mini cavalos, de pôneis. Pô, é um baita conteúdo, mas como nós vamos passar esse conteúdo? Nós estamos competindo com centenas de milhares de outros conteúdos também brigando pelo nosso tempo. E o que nós temos de mais importante hoje é o nosso tempo. E como fazer, qual mídia usar, qual é a periodicidade, o que nós vamos botar de investimento aí, qual vai ser o budget, quem nós vamos lidar. Então, esse processo aqui para nós, claro que não é uma aprendizagem, porque nós já fizemos vários, mas está sendo uma baita aprendizagem, porque nós estamos agora jogando um projeto no universo quase saturado de informação. Então, se não faz uma coisa diferenciada, se não faz uns vídeos didáticos, se não faz também uma lógica aqui de podcast, uma lógica de blog, de conteúdo, não faz sentido, não vai acontecer nada, simplesmente nada. Então, tem que ter um investimento, um planejamento, um budget colocado lá para um tema super específico como esse, solo e solo sementes. Então, quem se interessa por isso? Bom, nós não estamos procurando números, né, fantásticos. Exatamente. Se nós atingir quem nós queremos atingir, as sementeiras, os produtores que fazem semente on-farm, já está bom? Esse é o sucesso do projeto. Eu costumo dizer que esse é o tipo de projeto que tu ensina o cliente a ver os números que realmente importam, né? Porque, assim, eu não estou preocupado, a gente não está preocupado em gerar milhões de acessos ao blog. Até porque não existem milhões de pessoas interessadas em cultura de semente, tratamento de semente. A gente está interessado em ter retenção. E a nossa média de retenção aqui de um episódio do podcast é de quase 80%. É um indicador de que é um conteúdo bom, é relevante para as pessoas. As pessoas param e os especialistas daquele assunto querem ouvir e querem consumir aquele conteúdo. Então, não é a quantidade, não é o volume, não é aquela coisa que a gente sabe que pode iludir muitas pessoas. Porque conseguir impressões, conseguir alcance, hoje em dia é fácil. Mas agora, conseguir conteúdo qualificado, principalmente para uma área tão específica, é muito difícil. E correções e alterações em real time. Coloca a postagem, vê a performance, vê o que funcionou, troca sem problema nenhum, corrige e faz acontecer, né? Exatamente. Vamos lá. Chegando aqui, até com um bom tempo de sobra, agora que eu me dei conta que tinha Depois aqui. que abrir, se alguém quiser fazer pergunta, Claro. então vamos seguir aqui. Mas vamos lá. Saber estabelecer pontes entre as necessidades de mercado do cliente e as oportunidades de se inovar. Tá? Isso aqui foi... A gente deixou por último ponto, mas a gente poderia ter deixado em primeiro. Por quê? Porque a gente começou falando do Hackatagro. Sim. Que o projeto como Hackatagro é justamente para fazer jus a esse desafio aqui. Tá? O Hackatagro, inclusive, quando a gente foi chamado para ser a agência por trás do RS Innovation, para ajudar na comunicação junto à secretaria, né, bateu um fit muito natural, porque a gente sabia que o RS Innovation tinha muito a ver com o propósito do próprio Hackatagro, que é criar pontes entre pessoas que sabem falar de tecnologia, que estão ali naquele universo, e pessoas que são da área do agronegócio e buscam por inovação, que muitas vezes, por incrível que pareça, tem um enorme vácuo entre esses dois universos. Né? No caso do Hackatagro, ele serve como um exemplo de ponte. No caso do RS Innovation, ele é um exemplo de ponte. Mas as pontes podem ser inúmeras. Né? Tu pode estar numa reunião com o cliente e dizer assim, olha só, tu quer acelerar a inovação dentro da tua empresa? A empresa tal está fazendo um projeto de incubação que pode gerar novos projetos dentro desse determinado segmento. Tu quer, não é para acelerar a inovação dentro da tua empresa, mas tu quer só agregar mais conhecimento. Maravilha. Quer falar sobre performance? A gente tem vários eventos, nós que somos publicitários, nós trabalhamos com performance, a gente tem muitas fontes onde que a gente pode te recomendar, a gente pode trabalhar contigo para que tu tenha mais entendimento sobre dados, sobre performance, etc. Sabe? Enfim, muito casado com o que a gente falou antes sobre aprender a culturar os clientes. Né? A gente falou sobre cultura de dados, mas aqui é uma cultura geral, a cultura de inovação. Né? Como é que tu consegue estabelecer pontos para que o teu cliente consiga avançar de uma maneira mais natural, que ele se sinta à vontade? E a gente tem exemplos grandes, que é o que a gente está vivendo aqui hoje, é o que a gente vive na Expo Inter, dentro do RS Innovation, o próprio Hackatagro, que é um grande propósito. Né?
Mas eu acho que acaba sendo uma reflexão para todo mundo, né? O que tu pode fazer para o teu cliente começar a se inovar um pouco mais hoje? Sim, e assim, ó, dados são importantes. Nós estamos criando na agência uma unidade de BI interna, não terceirizada, para analisar isso. Mas gerar dados são importantes, interpretar dados é muito importante, mas a criatividade para ser usada a partir dos dados, isso que faz a diferença. Tem mais um slide aqui, depois eu quero passar um reel. Tá. Então, para deixar 2 minutos aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou rodar aqui um showreel, né, Karina? Um showreel que mostra algumas partes de comerciais nossos e trabalhos que a gente fez para o nosso cliente. Por favor, Gabriel, o vídeo 2, por favor. É isso, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado.